Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? A gente se pergunta muitas vezes para onde que vai o dinheiro público, não é verdade? Inclusive quando se trata de pesquisa. Será que o Brasil está mesmo investindo? E para onde está indo esse dinheiro? Os meus convidados de hoje estão utilizando o dinheiro, a verba pública do Brasil e estão aqui na Nova Zelândia. Já pensou você vir para um outro país e você ser totalmente financiado pelo governo brasileiro? Bom, no caso deles, ok, não totalmente, mas em grande parte. É, o salário deles, os proventos estão sendo pagos por uma universidade brasileira, por órgãos de pesquisa do governo brasileiro. E eles estão trabalhando na área de TI, que é uma área, inclusive, que está em expansão no mundo todo. Você trabalha na área de TI ou você está pesquisando de repente para ir para algum outro país, inclusive aqui na Nova Zelândia? Que legal! Muitíssimo obrigada por ter vindo aqui para o meu canal. Então, eu espero que você não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Que a gente tem semanalmente material, conteúdo, convidados muito interessantes que compartilham com a gente experiências de vida. Espero, inclusive, que você também possa ser um convidado meu, quem sabe um dia. Então, agora sim, sem muita enrolação, quero que vocês recebam junto comigo duas feras da área de TI, que eu já vou falar para vocês como, porquê, onde que eles estão aqui na Nova Zelândia. Recebo então com muito carinho Magnus Martinello e Roberta Lima Gomes. Muito obrigada por estarem aqui no Quero Brasil. Obrigada, Maia. Obrigada pelo convite. Obrigado, Maia. É um grande prazer estar com você, saber do trabalho que vocês desenvolvem aqui, e a gente gostaria muito de compartilhar essas experiências com vocês. Muito obrigado. Nossa, na verdade é a minha honra de poder conversar com vocês, porque assim, gente, eles são a sumidade, né? Que não é só assim um mestrado, não é só um doutorado, não, os caras estão aqui fazendo pós-doutorado, né? É outro nível, não é para qualquer um. Então, mas eu sei que assim, a gente não vai falar desse nicho do nicho exatamente, né? Mas tem muita coisa aí para contar. E eu queria só que vocês me ajudassem a lembrar. A Roberta é do Espírito Santo, mas o Magnus não, né? Exato. Então, a Roberta é de Vitória, do Espírito Santo. Hoje nós somos professores da Federal do Espírito Santo, ambos, mas originalmente, eu sou de Santa Catarina, da cidade chamada de Caçador, é o interior de Santa Catarina. E, enfim, aí a gente acabou se encontrando ao longo da vida e nos estabelecemos lá em Vitória, no Espírito Santo. Conheceu como? Segundo ele, é a capital do Oeste catarinense, tá? Capital Industrial do Oeste Catarinense. Por que que você saiu, Magnus, de Santa Catarina? Bom, a minha trajetória é uma trajetória de quem foi buscar oportunidade, né, de tentar estudar fora, porque a gente tinha, apesar das escolas serem muito boas, etc., no local, eu queria poder estudar, fazer faculdade, e a faculdade não tinha uma faculdade muito, estava em desenvolvimento, digamos, no local. Então, eu saí para estudar em Curitiba, que é a capital mais próxima do local. Ali eu fiz informática na Federal do Paraná, perdão, e depois eu assim, me apaixonei pela área acadêmica em particular, resolvi fazer o mestrado, aí acabei indo para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que é onde eu encontro Roberta, né? A gente não se casou nesse momento, mas a gente planejou de sair para estudar. No caso, a gente foi para a França, os dois, e lá a gente acabou casando. E depois, mais adiante, né, desse capítulo, a gente acabou voltando para o Brasil e se estabelecendo lá em Vitória, no Espírito Santo. Então, é um pouquinho da nossa trajetória, Maia. Assim, é legal lembrar que esse fluxo, naquela época, de alunos para fazer pós-graduação no Rio, São Paulo e Minas era muito grande, porque a computação era uma área muito recente ainda, né? 99, 98, 99, né? E você não tinha muita opção de boas pós-graduações, né, nos estados mais menos centrais, né? Então, foi o que aconteceu. Eu fui para o Rio buscando isso, e o Magnus também acabou indo para o Rio, também para o UFRJ, para fazer um mestrado, né, numa instituição assim já conceituada na área. A gente está gravando uma data muito próxima do Dia dos Namorados, e vocês falaram casamos na França, teve ali aquela coisa linda de Torre Eiffel no fundo, pedido de casamento, etc. Ou não? Magnus não é desse estilo. Eu não lembro. Ou seja, eu não sou do estilo, né? Mas a gente está pertinho da data do nosso aniversário de casamento. Tem várias datas, né? Porque a gente casou várias vezes. É uma história também interessante. Para A gente confirmar, casou no né? civil.
A gente casou no civil e depois casamos em junho no religioso no Brasil, né, que é justamente uma semana depois do Dia dos Namorados. Apesar de eu não ser, talvez eu, assim, vou dizer uma coisa, né, mas apesar de eu não ser, talvez, o príncipe encantado que foi pedir, a moça, né, tão desejada, não foi fácil essas conquistas, como você deve imaginar. Vocês, mulheres, devem imaginar que não foi tão simples essas conquistas, né? Então, teve um processo aí, né, que não foi simples. Tem a história que eu era o gordinho do laboratório, porque ela não é uma história bem legal, né, que as pessoas... a gente eu andava no laboratório no Rio, a camisa, né, porque o laboratório era muito climatizado, então a gente vivia lá e vivia com aquele moletom, né, por conta do frio, né, que a gente ficava, pensa bem, no Rio de Janeiro com moletom, né, era bem estranho, mas era basicamente o trabalho que eu frequentava. Então, ela me conhecia como gordinho do laboratório. E então, não foi uma história simples realmente ela passava e eu não conseguia realmente conversar, até que eu tive um colega em comum que morava com a gente numa república, né? Eu morei em várias repúblicas, que a gente tinha que dividir todas essas coisas, esse romantismo todo era a base de muito esforço, né, Maia, no fundo, porque era tudo dividido, né? Os custos eram altos e a gente dividia as casas, a gente tinha a República dos Guerreiros, a República da Farinha, que eram vários colegas de lugares diferentes, então a gente se relacionava, e aí eu tinha um colega comum que veio morar na República que me apresentou Roberto. E aí a gente se conheceu. Deixa eu me defender. Porque é um meio, a computação, né, e as engenharias, é um meio muito masculino, né? Então, naturalmente, principalmente naquela época, que existe já isso, né, mais no discurso, né, da mulher se posicionar e tal, naquela época era muito menos. Então, era muito comum as mulheres ficarem mais na sua do que interagir, enfim, acho que hoje talvez teria sido diferente aí. Magnus, uma coisa que eu vi ali das suas anotações, aliás, muito obrigada por ter compartilhado, uma pena que eu não consegui ver, assistir tudo, enfim, que foi meio de última hora, mas uma pergunta que você tinha feito numa das suas palestras, né, assim, das pessoas nomearem um pesquisador brasileiro. Aí, assim, sabe quando vem a tela azul, assim, pá, na minha cabeça eu pensei assim, não, pera, eu sei de algum. E aí me vinham diversos nomes de pesquisadores estrangeiros, até que eu parei para pensar, não, deixa de ser trouxa. Eu tenho um primo queridíssimo que está na França fazendo pesquisa de doenças tropicais, o Rogério Amino. Aliás, Roti, se você um dia assistir, saudade de ti. Assim como eu tenho a doutoranda que eu ajudei, né, a doutora Nájila Mohamed Kassab, na Federal de Mato Grosso. Nájila, um abraço. Maravilha. E assim por diante. Então, eu lembrei, na verdade eu conheço diversos pesquisadores, mas é que realmente de pessoas renomadas a gente não sabe muitos, né? Aí uma coisa que eu também vi, ou achei muito interessante nessa sua palestra, é que você nomeia ou você cita o fato de que pesquisador não é só exatamente nessa área da ciência, mas de tudo quanto é área, inclusive de arte. Bom, Maia, eu acho que você está tocando um ponto bem, bem interessante, né? Que eu acho que, no fundo, tem uma questão cultural muito forte, né? De pouca valorização para os pesquisadores em geral, né? A gente ouve muito pouco, então essa palestra que eu compartilhei contigo, ela é provocativa, né? A Roberta coordenava alguns projetos e coordena, apesar de estar aqui ainda, alguns projetos de impacto social, né? E que tem. Depois ela pode comentar mais sobre os projetos em si. E aí a gente vai fazer essas provocações para entender como que o que as pessoas conhecem de ciência no Brasil ou de pesquisadores, se isso tem algum valor, poder incentivar, inclusive, dar uma trajetória talvez diferente, que talvez não seja tão comum. E não é o fato dessa titulação toda que vai te tornar um pesquisador. O pesquisador pode estar em outras áreas também, né? Tem uma coisa nativa, ou enfim, como que a gente pode incentivar? Então, ali, a pergunta era, bom, quais são os cientistas que você conhece, né? E claro que as pessoas vão conhecer cientistas de fora, quando conhecem, né? Então, as respostas básicas, então, a gente colocar uma lista de 10 cientistas muito conhecidos e todas as respostas, assim, com muita chance, caíam nesses nomes. E a segunda pergunta era, muito bem, quais são os cientistas brasileiros que você conhece para você se inspirar em alguma área, como você falou. Né? Você falou, lembrei de algumas pessoas que eu conheço, né? Porque talvez essas pessoas poderiam ganhar algum espaço para poder falar das suas especialidades em várias áreas. Eu acho que isso nos daria mais, assim,
credibilidade em muitas coisas que a gente ouve, talvez até uma eliminação de fake news, não vou dizer que é a solução, mas pelo menos daria assim, pessoas que estão realmente focadas, com poucos interesses e centrados no conhecimento, isso pode nos trazer muitos benefícios enquanto sociedade. Então, no Brasil, isso era pouco conhecido, né? E aí você vai olhar para a origem, né? Quer dizer, a gente não tem, enquanto sociedade, um prêmio Nobel, digamos, que poderia ser referências, né? Que poderiam transformar, talvez servir de inspiração para uma juventude, para as crianças, para outras pessoas olharem para essas pessoas. E aí eu comento nesse caminho, né, que no fundo a gente tem, por exemplo, na matemática, o Arthur Ávila, né, que ganhou o Field Medal, que é uma matemática, o prêmio assim, máximo da área da matemática. E, enfim, tem outras pessoas brilhantes na parte, sei lá, Nicoleles, entre outros pesquisadores de outras áreas, que são destaques em vários lugares do mundo que as pessoas dão muito pouco valor, ou ouvem pouco, ou, enfim, talvez isso tenha um problema seríssimo, né, a gente acaba deixando isso de lado, né, e aí isso é um ciclo vicioso nesse caso. Ele não acaba sendo virtuoso, que a gente consegue quebrar essa barreira, né, enquanto você não consegue ter essas referências que podem ter um valor, que teve investimento, porque você não cria do nada, não é só a genialidade que nasce do nada, né? Isso é um processo continuado de educação que vem de muitos anos, que você consegue deixar a pessoa desenvolver suas capacidades, né? E aí ela vai se encontrando nesses caminhos e aí ela vai poder contribuir, entrar sei lá, publicar suas próprias ideias, discutir, gerar inovação para a sociedade, o valor agregado e o impacto dessas pessoas são enormes em geral. Então, é um investimento que a gente, enquanto sociedade, faz. Hoje no Brasil, a gente tem toda uma estrutura, né, que foi montada graças a... você passei a questão dos físicos, né, do Lattes e dos documentários que a gente tem da descoberta do Meson Pi, várias histórias polêmicas que a gente teve na sociedade brasileira, mas isso explica um pouco essas questões que você acabou de comentar, né? Do pouco valor e as pessoas não conhecem muito, né? Preferem ouvir outras pessoas pela fama do que talvez pela reputação, o que ela desenvolveu naquela área, né? Isso acontece, inclusive, na universidade, tá? Então, não é só na sociedade. Então, se acontece na universidade, imagine fora da universidade. Ou se não, quando eles, por exemplo, pegam foto de uma atriz pornô e falam que é a pesquisadora, né? E dão créditos para ela. Roberta, nesse universo todo masculino em que você está trabalhando, predominantemente, eu sei, não é todo, mas predominantemente, o que exatamente era a sua contribuição e o que tem a ver com o futebol? Opa! Não, então, vamos falar. Realmente é um universo masculino, tá? A área de tecnologia, ela... Assim, eu tenho uns números do Brasil, mas eu acredito que isso se replica, né, no mundo. As mulheres estão aí em torno de 20% a 30% do mercado, né? E, de fato, isso começa lá na educação, o problema, né? A gente tem um problema grande de atrair mulheres para os cursos da área de STEM, né? de tecnologia em geral, STEM, né? Envolvendo aí matemática também, enfim. E é um problema que, assim, apesar do discurso ser bem enfático hoje em dia, ele persiste, né? Lá, quando eu entrei, lá em 94, os números eram esses ainda, entendeu? Então, nada melhorou. Por conta disso, assim, é um desafio você estar nesse meio, porque você tem que se provar de duas formas, né? Existe uma autocobrança de que eu tenho que ser melhor, né, de alguma forma, para você se põe num papel de representando, né, de alguma forma, as mulheres ali dentro, de tentar mostrar que as mulheres podem mais ou melhor, né, existe isso, e, ao mesmo tempo, ainda somos mulheres, né, ainda temos aquelas velhas atribuições. Eu tenho uma formação, não tem jeito, eu fui criada com uma educação machista, entende? Então, eu tenho problemas de gerenciar meu tempo para conseguir separar trabalho de casa, de atividades domésticas. Então, é uma carga tensa, eu acho, mas que é muito bom quando você vê esses resultados.
Então, por exemplo, no caso desse projeto, o futebol, foi um projeto internacional, né, envolvendo a comunidade europeia e o Brasil. E, por meio desse projeto, a gente fez um pós-doutorado, inclusive, na Inglaterra, né, há 5 anos atrás. E uma coisa que eu acho que as mulheres contribuem muito, né, nesses ambientes, ainda mais esses ambientes masculinos, eu, pelo menos, enxergo dessa forma, que a gente consegue costurar, como é que eu vou explicar? Costurar os potenciais das pessoas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei que eu contribuí bastante quando a gente teve nesse pós-doutorado, foi de fazer um acordo de cooperação, por exemplo, entre a universidade nossa e a Universidade de Bristol, que o que isso permitiu? Assim, um mundo de coisas. Por exemplo, a gente abriu um túnel de intercâmbio tanto de professores da universidade, né, da UFES, como de alunos, para eles poderem ir para Bristol trabalhar dentro do projeto, aí no contexto, seja de um doutorado de sanduíche, seja, né, de mestrado, ou de outros pós-doutorados, entendeu? Então, acho que, assim, é muito legal você ressaltar isso, que existe um lado positivo nesse ambiente, assim, vamos chamar esse ambiente mais hostil, né, que é um ambiente mais masculino, não tem jeito, mas é que, havendo mulheres nesses meios, certamente essas mulheres vão fazer alguma diferença, né, porque você tem uma forma diferente, um mindset diferente, e isso permite que você contribua, que você faça né, os projetos, os trabalhos evoluírem. Tanto que o futebol, inclusive, ele tinha essa preocupação, né? Sim. Era uma medida de impacto, uma medida de resultado, quanto de mulheres estavam envolvidas ali no projeto. Uhum. E era uma das medidas que o projeto, inclusive, estava Baixo. bem baixo, entendeu? Mas assim, você explicou, mas não explicou. Eu não entendi ainda o que foi o projeto. Assim, explica para mim, vai. Projeto Futebol for Dummies. O que vocês faziam nele? Tá joia. Então, o projeto era na área de infraestrutura de redes, e a ideia era montar um test bed. O que seria um test bed? Um laboratório de testes em escala intercontinental, entendeu? Né, em que conectávamos locais, nós do Brasil, a locais na Europa, toda ligada via rede, via essa infraestrutura, para se testar novas tecnologias, novos protocolos de redes que estão sendo desenvolvidos, né, no contexto ali do projeto. Então, é como se a gente tivesse um laboratório de escala mundial, permitindo que integrássemos tecnologias, não só no nível de rede, de infraestrutura de rede em si, mas até mesmo de aplicação. Por exemplo, eu mesma trabalhava no nível de aplicação. Testar aplicações, por exemplo, controlar um robô usando imagens e esse tratamento, processamento de imagens na nuvem, num servidor longe dali, que usasse essa infraestrutura de rede, que garantisse o tempo de resposta necessário para que o robô, por exemplo, fizesse uma rota sem errar o caminho. Então, isso era assim, foi algo assim muito inovador, né? Principalmente naquela época não existiam poucas estruturas de teste com essa escala, e eu acho que a primeira, incluindo o Brasil, né? Acho que eu vou complementar só um ponto lá. Acho que o Roberto explicou muito bem. Mas assim, então essa prototipação que a gente gostaria de fazer, né, esses ambientes que você gostaria de prototipar da maneira mais próxima à realidade, né? Então, por essa razão, a gente começa a trabalhar nessas infraestruturas experimentais, né, que são implantadas num ambiente de produção próximo à produção. Que vale destacar, que a Roberta comentou, é que a gente, assim, nesse projeto, desenvolveu, digamos, a parte do sistema que foi colocado na Europa. A gente não só importou, né, a gente começou também a desenvolver equipamentos de software que eram implantados nessas infraestruturas, a gente chamava de ambientes experimentais, né, e ilhas, vamos colocar assim, eram ilhas onde você pegava as infraestruturas que não tem em algum lugar e você compartilhava com outra. A gente chamava de infraestrutura federada, né? Então, você fazia parte de uma federação que você poderia entrar e poderia usar equipamento que não tinha no seu laboratório. Então, era um compartilhamento maior
de recursos para reduzir custo, aumentar o tipo e a riqueza dos experimentos, e aí você tinha como fazer um protótipo em escala maior, com mais grau de realismo, que pudesse aumentar alguma chance de inovação ou de inovação tecnológica, né? Naquela época, de 2000 até 2019, o projeto durou, a gente estava pré-5G, rede de geração 5G, então a gente estava na transição e tentando justamente discutir os padrões que estava discutindo os seus padrões, né, que iam ser implantados nas redes 5G, por exemplo. Então, era importante você fazer essas experimentações, tentar testar os limites da tecnologia, e aí a gente trabalhava, e aí são várias partes, o projeto é bastante complexo, ele tem, como a Roberta falou, objetivos de gerar impacto social, né? Vale dizer, uma empresa que surgiu, né, uma startup que nasceu, no caso lá em Vitória, ela era quem projetava robôs para cegos, né, para ajudar os cegos a se orientarem dentro do ambiente indoor, onde você não tem um sinal, por exemplo, de GPS. Então, ao invés de você ter um cachorro que levava bastante tempo, né, para ser treinado e um custo alto e às vezes inacessível, eles tinham esses robôs que ajudavam os cegos a poder se orientar quando chegava em ambientes comerciais, e isso poderia ser compartilhado. Isso foi testado, surgiu uma empresa que desenvolveu, né, e está no mercado, eles já estão há um certo tempo, não sei qual que é o estágio atual, né, deles, mas isso foi um impacto que você teve, né, que é indireto, mas tem a ver também com essa, como a Roberta comentou, os projetos que muitas vezes estão, assim, os laboratórios que estão isolados começaram a trabalhar junto, tinham desafios em comum, né, tinham que entregar, nós éramos obrigados a entregar protótipos que fossem, não era só protótipos, né, eu acho que dá para dizer assim, tecnologia que fosse demonstrável e provasse valor na frente de revisores que poderiam cortar parte do financiamento caso não se mostrasse convincente, né, ou que você fosse algo muito pouco elaborado, as revisões eram extremamente rigorosas. Então, isso nos motivou, nos deu muita integração nos trabalhos, né? Além da formação dos alunos, né? Você começa a botar os alunos que vão desse intercâmbio que a Roberta comentou, entre as próprias universidades. Então, o cara tem intercâmbio, ele volta com novas ideias, novas visões, outras experiências, condições de trabalho. Então, os benefícios são múltiplos, né? Além, claro, as publicações, as questões científicas, elas se ampliam muito, né? Eu acho que essa é uma das razões, e no fundo, como um projeto muito desafiador foi e trouxe muitos benefícios, que a gente veio para cá, depois de uns 5 anos, a gente teve um legado muito importante para todos nós. Mas antes de a gente chegar nesse assunto de Nova Zelândia, vocês passaram por outros países, né? Vocês foram para outros lugares. Quando a gente terminou o mestrado, a gente foi fazer o doutorado em Toulouse, né, no sul da França. Aí ficamos 4 anos e meio lá, né? Daí voltamos para Vitória, né? Daí para trabalhar na Federal do Espírito Santo. E aí, um tempo depois, as crianças, né, com alguma idade apropriada já para sair, aí a gente saiu para um pós-doutorado na Inglaterra. Aí ficamos 1 ano e meio lá. Aí voltamos para o Brasil. E aí, 5 anos depois, estamos para cá. Estamos aqui agora, Maia. O doutorado vocês conseguiram como bolsistas ou... Ótima pergunta também. Bom, só para explicar um pouquinho o processo, né, para as pessoas que têm interesse nessa área. De novo, pessoal, eu acho que é legal dizer que são coisas que vão sendo conquistadas por passos, né? A gente tenta dar um passo, tenta ver como é que as coisas funcionam e depois você vê como que funciona, como que esse processo pode acontecer, viabilizar ele e tentar mandar um projeto que seja vencedor, competitivo. Mas, assim, basicamente, existe um conjunto de bolsas que são por áreas, em geral, CNPq e a CAPES tinham esse conjunto de bolsas, então você vai apresentar um projeto, e se esse projeto for aprovado, né, por exemplo, bolsa no exterior, você pode sair, né, caso seja aprovado a instituição de destino, com o seu orientador, o projeto tem que ser bem justificado, é evidente, né, todas as questões que vão ser passadas ali. E aí o compromisso sempre era de você voltar e permanecer no país por o mesmo tempo que você recebeu esse financiamento. Então, é por isso que a gente costuma dizer que a gente teve um privilégio muito grande, né, Maia, de poder estudar e com todos esses financiamentos. E tem um lado muito idealista, né, na pesquisa. Se você não tiver muito essa motivação de acreditar que você dá um retorno, dá um retorno, né, e tentar continuar participando desse processo,
Eu acho que isso é uma coisa que nos motiva muito, né? Então, é uma coisa comum e posso falar, enfim, nós dois estamos aqui juntos, mas eu acho de tentar continuar promovendo isso para outras pessoas, né? Então, a gente, sei lá, no Vitória criou laboratório, participou dessas atividades de extensão, né? De coisas sociais, né? De poder... Então, a gente acaba dividindo um pouquinho os papéis que se complementam, né? Eu fiquei mais centrado em questões de pesquisas, bem clássico, mas com projetos que pudessem ajudar, e Roberta puxou muitas coisas de extensão também. Então, cada um ajuda um pouquinho do lado do outro, para também não ficar muito sobrecarregado, senão não dá, porque é um trabalho bastante intenso, como você sabe, né? De achar essas oportunidades, que elas existem, né? Elas foram muito atacadas nos últimos tempos, eu não tenho dúvida, a gente sofreu muito nos últimos tempos, né? A gente não tinha A educação, educação, de maneira geral, a ciência foi foco de ciência. ataque, e isso foi bastante duro do ponto de vista da universidade, e eu acho que a gente tem que provar mais ainda o valor, acho que essa oportunidade de você nos chamar aqui, a gente vem justamente para mostrar isso, né? Porque não é só alegria, Maia, que a gente... esse investimento feito, e mesmo que ele não modifique um conjunto muito grande no primeiro momento, você vai atuar num conjunto restrito de indivíduos, né? Na pós-graduação em particular, você vai restringindo, né? E na graduação você atinge um pouquinho maior número, você consegue incluir muito mais pessoas, né? Então você vai meio que trabalhando nesses estratos, né? No dia a dia e na sua atuação enquanto professor, pesquisador nessa área, enfim. E aí, mesmo modificando alguns desses indivíduos, eles também vão modificar outros indivíduos, né? Porque eles vão entender o quanto essa educação, com um pouco mais ela é transformadora, o conhecimento, ele é incrível, né? Como você vai entendendo que aquilo ali tem um valor que é perene, ele dura, ninguém pode simplesmente remover aquilo que você foi construindo, aliás, isso vai acumulando ao longo do tempo, né? Então, isso as pessoas percebem, elas entendem essa oportunidade, ela transforma e lá na frente você acaba sentindo essa necessidade, talvez, de contribuir mais ainda com as outras pessoas. Pena que nem todo mundo pensa assim, Magnus. Como que vocês fizeram? Porque assim, já é difícil conseguir bolsa de estudo, ainda mais para o exterior, para uma pessoa. Vocês sempre foram para o exterior em projetos como casal, com a família. Isso é, assim, uma outra raridade. Eu acho que vocês são 0,5% dessa população, não sei. É muito, muito baixo, né? Como que vocês fizeram isso? É apresentar um projeto em conjunto? Dessa vez foi aqui, né? Foi o caso, explicitamente é o mesmo projeto que financia. O que ajuda é que a gente trabalha em áreas relacionadas, né? Então, por exemplo, no caso do projeto aqui, o trabalho dele é na área de segurança em redes, meu eixo de pesquisa é blockchain, que tem muita afinidade com a parte de segurança. Então, a gente consegue costurar propostas, né, que envolvam essas tecnologias. No caso da Inglaterra, foi indiretamente, na verdade, porque o futebol é que financiava a Bolsa do Magnus, no caso, o financiamento do Magnus, e o meu foi um outro projeto, mas no mesmo laboratório lá na Inglaterra. Aí já foi diferente, entendeu? A gente foi só com um financiamento, Isso. Que era suficiente, porque a gente mantém o salário, né? Então você consegue também ter né? Você tem um afastamento para pós-doutorado com a sua renda ainda. E aí mas ainda assim é difícil, porque quando você vai no câmbio, né, você perde muito. Mas aí chegando lá a gente conseguiu um financiamento para mim, para eu trabalhar num projeto irmão, assim, que é em colaboração com o futebol. E no caso da França foi totalmente diferente, foram propostas independentes para o mesmo laboratório na França, mas em áreas diferentes, as duas áreas eram próximas, porém ele redes e infraestrutura e eu aplicações, internet. Então aí foi realmente, ali foi uma luta de dente ali, mas deu certo, assim, que as bolsas eram, acho que eram no total 20 bolsas para o país inteiro, então eu era concorrente dele, mas deu certo. Acho que também, Maia, a gente não procura separar bem, assim, tentando separar um pouquinho o ambiente profissional da vida pessoal, porque senão a coisa fica muito
muito sobrecarregada para todo mundo, né? Obviamente é uma questão demais você ficar todo o tempo junto, discutindo essas coisas todas. Então, a gente procura separar bem, né? Mas os planos em comum, a gente luta em comum, né? Tentando pensar que, como eu falei, uma missão, acho que uma missão, o professor tem, assim, na nossa, ou na minha visão, eu acho que trabalhar é um projeto para a vida, né? Não é um projeto só no curto prazo, né? Então, se você acredita nisso, vale a pena a gente trabalhar mais no longo prazo, né? E tentar trabalhar nesses momentos. E aí envolve planejamento. Então, assim, complementando, muita sorte e várias tentativas de achar os financiamentos. Não, a gente tentou vários, tomamos revés, né? Não foi. De novo, acho que vale a pena dizer que não é Só uma trajetória flores. longe disso, tá, Maia? Foram várias tentativas, a gente tomou vários revés, a gente pensou em adiar, e aí em algum momento se viabilizou, apesar de ser viabilizado com metade do recurso, a gente pediu, digamos, um valor X, e o governo entregou no final do ano passado um resto de recurso de última hora, X sobre 2. Então, você tem que vir também nas condições que eram viáveis. Não eram as condições ideais. E você tem que arcar com os custos nesse investimento, sem considerar também o investimento de você poder sair. Acho que não é isso que é importante dizer, né? A gente não tem, assim, você consegue ter uma boa... Acho que dá para viver com aquilo que a gente tem, mas a gente acaba não acumulando, né? Não é uma questão prioritária. Assim, você tem que ter em mente que a experiência cultural, os benefícios dessa experiência são maiores do que o acúmulo que você vai ter financeiro, não é o maior benefício. Se você não tiver isso em mente, fica muito pouco, assim, é inviável você querer sair porque você vai priorizar outras coisas, né? Então, sim, você vai ter que viver com uma vida simples, enfim, é a maneira como a gente consegue viver, né, com os recursos sendo administrados da melhor maneira possível, e você vai tentar ganhar nos outros lados, né, no lado cultural, conhecer as pessoas, as relações todas que você tem, essas amizades, para nós, esses valores pesam muito, e aí você busca as próprias motivações, né? Acho que isso é bem importante de dizer. Desculpa, voltando só um pouquinho no outro assunto, mas eu não entendi ainda por que o projeto chamava futebol. Ah, tá, desculpa, vamos lá. Uma sigla. Assim, é uma sigla, né, que tem a ver, sigla. É uma sigla em inglês, não fomos nós que batizamos, foram os europeus na época, né, isso foi em 2015, que ele foi submetido, para você ter uma ideia, a elaboração, eram 5 instituições europeias e 5 instituições brasileiras. Então, para fazer esse projeto, né, que é uma chamada que eles fazem em cooperação entre entre União Europeia e Brasil, né, nas suas chamadas em conjunto, em 2014 eu fiquei 3 meses, por exemplo, nesse laboratório, a gente estava imaginando a proposta que poderia sair, ela saiu 1 ano e meio depois, né? Então a gente começou a trabalhar junto, começou a fazer, então isso foi acontecendo, como eu falei, uma questão de sementinhas, né? Que os editais não saem do céu, eles vão ser pensados, tem que ter uma relação que é governamental, né? Por isso a pesquisa ela é muito sensível às decisões governamentais. E naquela época, a gente viveu um período de muito investimento, né? Até o final aí de 2018, 2017, 2018, onde começaram a ter problemas gravíssimos, né? Então, a gente tinha esses projetos de colaboração e essas chamadas eram regulares, sem fato, né? O fato era esse. Depois elas pararam de ter esses acordos bilaterais ou multilaterais entre os governos e os investimentos são menores. Então, bem menos pessoas podem vir, né? A sigla, tudo bem, Federation, Unity, Telecommunications e alguma coisa assim, tá? Então... o futebol era um acrônimo que tinha uma representação nesse conceito de federação, de telecomunicações, de redes de telecomunicações, para experimentação, essencialmente. Uma pergunta, não sei se pode ser idiota, desculpem-me se for uma pergunta idiota, mas assim, sendo uma pós na área de IT, né, na área de TI, por que cargas d'água não se pode fazer remoto? Eu sei, tem toda a questão de quando você, como pesquisador, entra num outro ambiente, você tem outra vivência, abre a sua mente, você conhece outras culturas, etc. E isso muda a sua forma de pensar. Mas se a gente for no frigir dos ovos, o governo brasileiro não poderia economizar te mantendo no Brasil? É um ótimo ponto, de novo, né? Eu acho que, de novo, acho que certas partes da área de TI você poderia fazer muito bem e até muitas vezes melhor, às vezes estando remoto, né? Tem vários cursos, se você for aí
os cursos à distância, do MIT, de Stanford, não sei das quantas, de altos gabaritos, que às vezes, gratuitos muitas vezes, tá? Você pode fazer várias capacidades, né, em várias áreas de TI em geral, porque ela é muito, obviamente, demandada por várias razões de empregabilidade, aquilo que a gente conhece no momento, né? Por outro lado, e aí vem o grande ponto, eu acho que a experiência das pessoas você não troca de maneira remota. Eu acho que a pandemia foi prova disso. Ela nos demonstra que você sente falta, né? A gente sente muita falta, não só dessas relações pessoais, mas a gente aprende com as pessoas no dia a dia. Isso, independente da área de TI, eu estou falando, né? Isso enquanto pesquisadoras, experiências que as pessoas da Nova Zelândia têm nas áreas que eles fazem com muita qualidade são muito diferentes, né? A visão de mundo, as relações que você tem aqui, né? E eu acho um privilégio tremendo vocês que já estão aqui nesse país, né? Assim, com essa integração entre as culturas, a Maori sendo falado na universidade, a primeira reunião que a gente teve com o reitor já vai falando em Maori o tempo todo, depois entra para o inglês, as pessoas têm um nível de colaboração, de tolerância social, que eu considero, nunca vi tão avançado. O programa em si já mostra isso, né, Mai? Que é uma outra visão pública de como que você integra as diferentes culturas dentro da própria Nova Zelândia. Então, assim, esse valor de trocas pessoais, ele só acontece, né, quando você está presente. E tem uma questão também que é importante, você perde muito do networking quando você está no ambiente virtual. Tem 2 exemplos claros, assim, um acabou de acontecer, por exemplo, teve recentemente um workshop aqui na universidade, né, de Waikato, na área de IA. A gente nunca teria sido convidado se a gente estivesse fazendo esse pós-doutorado, porque a gente está em outra área, a gente está na área de redes. Eles souberam que a gente estava aqui, então eles convidaram a gente para participar, e no meio desse workshop a gente já conseguiu trocar um monte de ideia de como que a gente roda, traz a AI aqui para dentro, né, dos problemas que a gente está tentando resolver, e trazendo para eles, né, um ambiente de aplicação. Não teria acontecido. Bristol mesmo, a mesma coisa. Teve um trabalho muito legal de colaboração com um matemático que foi assim, conhecendo assim também, corredor, né? Em corredor, e saiu assim um trabalho fenomenal, que ele, né, trouxe o conhecimento dele, que toda a base que ele tinha, toda a parte de modelagem, que a equipe não tinha. Enfim, isso não tem preço. Isso você não consegue fazer nesse ambiente virtual. Por outro lado, a gente ganha muito com toda essa tecnologia, né? Hoje, tanto eu quanto o Marcos, a gente consegue trabalhar aqui e no Brasil ao mesmo tempo. A gente manteve basicamente todos os links de projetos que a gente tem lá, a gente continua trabalhando. Então, a gente passa aqui de 8 a 10 da manhã trabalhando com o Brasil, sistematicamente, tirando segunda-feira, né? Porque é domingo lá. E de 10 em diante, focando aqui na pesquisa, no projeto aqui. Isso é um ganho, né? Então, de fato, a gente consegue fazer muita coisa. Então, acho que agora a gente consegue o melhor dos dois, né? Do ambiente virtual e do ambiente presencial. Muito bem. Agora me explica, de novo, seu projeto para Maya for Dummies, vocês, o que estão fazendo aqui na Nova Zelândia. Por que o governo brasileiro está investindo tanto em vocês? Muito bem. Eu acho que começa pelo do Magnus, porque o meu ele é um spin-off disso. Então, acho que essa é uma pergunta fundamental. Por que o dinheiro brasileiro está sendo investido nesse tipo de pesquisa, né? Então, assim, o que a gente faz é trabalhar na área de protocolos, né, de projeto de protocolos de comunicação nessas redes, né? O que são esses protocolos? Então, imagine que as informações trafegam a partir de caminhos na internet, né? Você tem que definir esses caminhos, né? Só que existem várias aplicações, por exemplo, transferência de dados dos físicos, né, que fazem experimentos e armazenam esses dados, precisam transferir muitos volumes grandes desses experimentos coletados, por exemplo, no acelerador de partículas lá do CERN ou outros lugares, né? A gente tem um caminho normal, que é a via principal, que todo mundo está passando, e você precisa criar outros caminhos que são túneis de maior largura de muito mais vazão para você transportar esse conjunto de informações e poder justamente transferir essas informações entre as pessoas que vão estudar
esses experimentos todos, né? Então, esse é um nicho que a gente acabou trabalhando, mas, claro, para você fazer isso tudo, você precisa também garantir outras, né, questão de confiabilidade, fazer outras propriedades, você precisa incluir, né? Então, mais desempenho, mais confiável, mais seguro, todas essas propriedades precisam ser garantidas nesses ambientes. Então, a gente trabalha muito no design, na implementação, nos testes, e esse foi o caminho, então, esse é o investimento, né? De que o projeto principal de pesquisa é isso. Mas o que tem a ver com a sociedade e o que a gente pode ganhar na sociedade com isso? Então, primeiro, a gente já falou toda a história anterior. Segundo, como é que as redes 5G hoje elas funcionam, né? Elas têm também que fazer essas mesmas questões dos caminhos. Então, aquilo que a gente acaba aprendendo nesse projeto muito desafiadores, imagina, são vazões, a gente chama de vazões de terabit por segundo, né? Sei lá, vazões muito altas, né, do que a gente tem na nossa casa. Imagina que são, sei lá, 2 ou 3 ordens de grandeza mais do que a gente tem na nossa própria casa. Então, a gente fala de 100 GB, 400 GB, etc. Então, a gente começa a aprender coisas ali dentro que você vai levar para outras tecnologias. Então, a gente consegue participar, entender, influenciar, projetar, testar nas tecnologias das operadoras mais adiante, no Brasil. Você conseguir esse conhecimento, né, levar, influenciar, poder participar, poder levar os alunos, formar as pessoas, né, os engenheiros, as pessoas que estão atuando nessa área em particular. E aí você, assim, pode justamente criar valor muito maior do que simplesmente comprar tecnologia, que isso é o grande sonho, né, Maia? A gente desenvolve tecnologia, se faz as coisas, mas cadê a indústria para poder aproveitar o que a gente acaba desenvolvendo? Então, até para desenvolver a própria indústria, você precisa investir em algum lugar. Se você não tiver esses investimentos, a gente não consegue fazer nem uma coisa, nem uma outra, e a nossa esperança vai por água abaixo, né? Então, basicamente isso. Resumindo, Maia, é assim, é ciência. Está sendo investido na gente para que a gente teste novas ideias e, eventualmente, né, assim como nós aqui, tem vários outros pesquisadores trabalhando na área, Exato. Que isso possa ser a tecnologia que vai ser usada daqui, né, um embrião de uma tecnologia que vai ser usada daqui a 5 anos. Né? Então, acho que é nessa linha que a coisa funciona. Então, por exemplo, no trabalho dele, a gente tem um problema que é como você provar que as informações seguiram um caminho específico. Porque isso é uma restrição de segurança. Por exemplo, você pode ter dados sensíveis que de jeito nenhum poderiam passar por outros nós na internet. Então, o que eu contribuo nesse caso? Eu estou estudando e como que eu posso usar uma coisa que eu conheço bem, que é blockchain, que é uma infraestrutura, né? A propriedade maior dela é justamente poder ser segura. E aí, como que eu consigo agregar essas duas coisas? Então, eu tenho que fazer um estudo disso. O que já estão propondo por aí? E, de repente, desse caso, desse protocolo que eles estão desenvolvendo aqui, a gente possa, por exemplo, propor uma ideia nova que, não ela propriamente dita, mas algo dentro dela que possa ser depois transformado numa tecnologia de fato, né? Então, passa muito por isso. A ciência, ela não tem jeito. Você não vai na hora, não é igual você desenvolver um produto e botar na prateleira. Não é tão linear. Muita tentativa e erro, Isso. mas sempre já existe um fruto que é colhido, que é a formação de pessoas. Isso. Eu acho que isso sempre, né, nesse processo. Acho que a Roberta colocou muito bem, né? Essa questão do risco, ele existe, né? Você tem que aprender a correr risco na pesquisa, então tem um investimento. Por isso, a gente é tão sensível aos investimentos públicos, em particular. E por que a Nova Zelândia, né? As pessoas, né, que nos receberam, o professor Marinho, o grupo de IA, em particular, o Instituto de IA aqui da Nova Zelândia, ou a Waikato, em particular, né, que nos recebeu, que foram, né, no caso, o projeto que foi aprovado foi também em função da qualidade dos pesquisadores daqui, né? Então, na escolha e na qualidade. Então, eles têm várias áreas de muita competência, né, aqui dentro. Então, cibersegurança, como eu falei, uma área que no meu projeto eu não tinha tanta expertise, e aqui eles têm um grupo muito, muito forte. Né? O departamento de computação fez 50 anos. Exato. Agora, né? Então isso tem uma razão bem específica, dessa combinação, né, complementar entre um cara que vem com um nicho, né, de networking, né, de redes em geral, com o pessoal de cybersecurity. Então, isso complementa aquelas propriedades que eu estava comentando com você. Do lado da Roberta, ela tem mais um complemento com as blockchains. E, por exemplo, inteligência artificial, né, com o Instituto, a gente consegue ainda trazer outros tópicos, né, que pode ser de interesse, e isso nos dá novas ideias para poder levar aqui durante o período e para levar para os próximos projetos que vão aparecer
adiante. Isso. E que é natural que a gente consiga depois levar essas ideias para o Brasil e Sim. continuar costurando essa cooperação, né? Aí remotamente. Então, Ou novas pessoas vão vir a partir isso que acaba acontecendo muito, É. esses ciclos, né? Que eles duram por um período, tem que ter as condições e as pessoas nos momentos disponíveis, para Nova preparadas. Zelândia é um pouquinho Mais complicado. difícil. Nova Zelândia realmente é um desafio muito A grande. Inglaterra era mais fácil, porque pela proximidade, né? Aqui, Uhum. eu brinco lá em casa que a Nova Zelândia é longe de tudo, até da Austrália ela é longe. Ela é longe. Para vocês, 2 adultos vacinados, crescidos, é fácil, entre aspas, de se adaptar um pouquinho melhor de um país para outro, por mais que, né, seja inglês, francês, etc. Não estou falando nem só na questão do idioma, mas tem a questão cultural, tudo mais, né? Pé descalço aqui na Nova Zelândia. Mas e Uhum. para as crianças? Porque você levar um bebezinho que está amamentando, é só a mãe que vai se ferrar. Né? Queira ou não queira, desculpa falar a verdade, mas é a mãe que se ferra mais. Agora, na hora que eles já estão indo para a escola, tem toda a interação, né? É um pouquinho diferente. E os seus filhinhos já estão nessa idade de, não sei, de repente até o Henrique querer começar a namorar, sair com os amigos, e eu acho que seja um pouquinho diferente da sua experiência dos outros países, né? Como é que tem sido? Não, acho que tem a ver também com o perfil das crianças, né? Então, você falou aí do Henrique. O Henrique, na verdade, se adaptou muito melhor do que a gente. Assim. Ele, em 2 dias, ele já estava confuso, regulado, querendo ir para a escola e saindo sozinho. Assim. Eu falo assim, menino, presta atenção, você nem documento você tem no bolso, né? Porque eu não vou deixar ele sair com passaporte. Então, foi assim, ele tirou de letra. Já o mais novo, o Bernardo, né, está com 9 anos, esse aí deu um trabalhinho, assim, a gente percebeu a mudança de humor dele, ele queria estar aqui, ele estava... A gente também, né, lógico, a gente já tem uma experiência de tirar eles do ambiente deles, então a gente tenta dar algum tipo de compensação. Querendo ou não, a gente tem mais oportunidade de estar com eles aqui, a família fica mais junto, a gente passa mais tempo junto aqui. Então, a gente tenta transformar esses momentos, né, num momento de lazer coletivo. E eles percebem. Então, eles têm um ganha-ganha, um win-win isso, né? Só que, por exemplo, o mais novo ele tem uma personalidade mais difícil. Então, ele sentiu mais, ele ficou bem mais aborrecido, assim, mais mal-humorado em determinados momentos. Mas isso a gente vai construindo, né? A gente tenta... Isso é educação, né? Eu acho que isso vale muito. Expor as crianças, né? Tirar eles... No Brasil, a gente, né, a grande classe média, cria as crianças dentro de bolhas. Exato. Então, é uma oportunidade que a gente tem de tirar eles dessas bolhas. Isso dói, mas, assim, o aprendizado, isso não tem preço, né? Vilmar, eu te falei um dia que a impressão que a gente sempre tem é que os meninos eles são criados como se fossem meninos de granja, né? No Brasil, em particular, eles estão numa bolha, né? Eles ficam nas suas bolhas em geral. Isso é a realidade, né? Porque você tem questões de segurança, que a gente tem todas essas restrições, condomínio, isso aqui, vai restringindo muito, que é diferente talvez da geração anterior, da nossa geração. Eu Brincava na rua, brincava né? na rua, então a gente perdeu esse valor da rua com os amigos, com os vizinhos que nos cuidavam. Então, eles estão no momento de não saber lidar com essa tranquilidade, né, que é maravilhosa que vocês têm aqui na Nova Zelândia. E as pessoas, né, as crianças pequenas já vão para a escolinha e aqui né, tem toda uma preocupação, cuidado coletivo. Então, eu acho que isso é uma adaptação bem intensa, né, como o Roberto falou, das dificuldades de cada um deles, mas até lidar com a própria liberdade, né, com essa tranquilidade, com uma outra forma de ver o mundo, né? Lidar com esse contato maior com a natureza, em particular. E foi importante também, nas 2 vezes, e eu acho que foi legal, você preparar antes. A gente meio que passa assim, um semestre no Brasil, que a gente já sabe que vai vir e tal, preparando a coisa, entendeu? Mudando a rotina dentro de casa. Por exemplo, no Brasil a gente consegue ter funcionário, né, para ajudar a gente dentro de casa. Aqui isso é impossível, né? Você tem que ser milionário para ter. Enfim, então a gente envolve mais as crianças nas rotinas domésticas. Lá no Brasil, olha, lá a gente vai fazer isso, então vamos começar a fazer. Isso também funcionou assim, claro, né, que não é assim, da água para o vinho, mas já ajuda bastante. Roberto, outro dia eu te perguntei
Eu acho que você me comentou que vai ser um laissez-faire, laissez-passer, mas quando seus filhos voltarem para o Brasil, como é que faz em relação à equivalência, créditos, ou vai ser tipo um ano perdido? Não, até que para cá é até mais fácil, por exemplo, em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra é hemisfério norte, né? Eles são deslocados um semestre. É mais difícil. Aqui não, ele veio para cá, ele já entrou aqui na high school, no primeiro ano da high school, que ele estaria fazendo no Brasil. E aí, agora, quando ele voltar, a gente só precisa, assim, depende da política da escola, mas para as escolas que a gente já provavelmente vai levar ele no Brasil de volta, basta levar o histórico dele aqui, traduzir, e ele faz uma entrevista mais para ver se ele está, né, ali alinhado com aquele conteúdo, mas não tem grandes problemas, não. Eu acho que tem escola, não, aí não em Vitória, mas Rio e São Paulo, que, por exemplo, poderiam aplicar uma prova, né, de nivelamento e tal. Mas em Vitória, normalmente isso não é feito. Então, há o aproveitamento. Porém, o que pode acontecer? Né, os currículos são diferentes. Né? O que um jovem estuda aqui no primeiro ano não necessariamente é o que o jovem no Brasil estuda. Agora, se der alguma diferença, por exemplo, vamos lá, o pior dos casos, quando ele entrar lá no segundo ano daí do segundo grau, ele, por exemplo, tem uma defasagem em determinados assuntos. E aí, no pior dos casos, ele vai ter que fazer o ano de novo. Né? Eu acho que é isso que acontece. Mas isso, que eu acho que eu tinha comentado com você, que isso em nenhum momento é uma preocupação para a gente, porque a gente tem certeza que o conhecimento, a experiência que ele está adquirindo aqui, isso não dá nem para quantificar, né? Colocar valor nisso, que certamente é um conhecimento tácito ali que ele vai carregar para o resto da vida dele. E isso já valeu. Se ele tiver que fazer mais um ano de high school no Brasil, daí, não vejo nenhum problema. Né? E falando em voltar para o Brasil, vocês já estão mentalmente preparados para isso? E Não. depois que voltarem, o que vocês têm de planejamentos? Porque assim, agora vocês estão meio que quase que num ano sabático, né? Estão aproveitando a vida e viaja, conhece coisa nova, gente nova. Mas e depois quando voltar e a realidade vem? Olha, Maia, esse é um ponto difícil de planejar agora, porque a gente está tentando viver essa experiência, como você falou, desse ano, que é um ano sabático de fato, né? Acaba sendo, porque a gente está afastado das atividades da universidade, né? De ensino, e né? Não, e administrativo. administrativo, né? Então, quando você volta, você vai ter que justamente compensar com os colegas que assumiram essas responsabilidades para você poder ter o seu ano sabático e poder se preparar, capacitar, e eu acho que isso justifica muito bem. Eu faço isso pelos meus colegas do mesmo jeito que eles estão fazendo isso pela gente. Então, o fato é, nós sabemos que vai ter que assumir, né, vários cargos de administrativos, sei lá, chefe de departamento, coordenador de curso, Roberta já era, enfim, passou, talvez eu tenha que assumir outras funções, mas o plano eu acho que o momento é viver o presente, né, e aí lá na frente, né, quando a gente chegar mais próximo, como eu falei, acho que vai voltar para essa realidade e ter a coragem de enfrentar novamente a realidade. É isso, ao Maia. mesmo É tempo, difícil. nesse momento, é um momento que a gente faz uma recarga também, entendeu? Bom, primeiro que a gente emburrece um pouco no serviço, porque a pesquisa vira 30% do nosso trabalho só lá, entendeu? Além de aula administrativo, as universidades federais não têm uma infraestrutura de apoio assim para nos ajudar na rotina acadêmica. Então aqui a gente está tendo a oportunidade de fazer um trabalho altamente mental, né? De você desenferrujar o cérebro. Isso é muito renovador, né? Porque a gente vem para a área acadêmica para isso, né? Para fazer trabalho intelectual. Por outro lado, eu já estava falando com o Max, eu estou com saudade já daquele vucu-vucu, aquele negócio de ver aluno, de dar aula, né? Dar aula é muito bom, é por isso também que a gente vem para a academia. Acho que tem esse ponto, né, Mike? A posição de pesquisa no Brasil é uma posição de professor pesquisador. A gente está lá com um professor, sobretudo, e você tem horas, né? Por exemplo, nas federais são 20 horas dedicadas à pesquisa, né? E as outras horas são dedicação exclusiva. Nossos contratos são dedicações exclusivas para aquelas universidades, né? Então, esse é o nosso regime de trabalho. E aí, assim, só que a pesquisa você tem que arrumar
de tudo para você conseguir realmente desenvolver. Por isso essa questão de desenvolver um laboratório, né, puxar projetos, botar essas infraestruturas. Aí você consegue ter na sua pauta, né, na sua agenda, essas horas bem encaminhadas, né, bem úteis, onde você tem os desafios, você consegue envolver as pessoas, os alunos conseguem entender para que você está lá, né, que tenha uma coisa que faça sentido, né, no que você está fazendo, não é uma coisa completamente deslocada da realidade. Então, teve, sei lá, startups, spin-off que nasceram dos laboratórios, como a gente comentou. Tentar dar né, não só o ciclo de, tem essas questões mais fundamentais que você pode trabalhar, mas também tem um ciclo que pode eventualmente te colocar numa posição numa empresa, né? Gerar inovação local, né? Dos problemas locais que tem tantos para a gente poder resolver. Então isso é importante. Poder voltar, poder levar o que a gente agregou daqui para ajudar a enfrentar os desafios de lá, isso é motivador também, entendeu? Então, de criar impacto, gerar impacto, isso para a gente é muito importante. Que estar aqui vai nos permitir isso, né, de uma forma mais efetiva. Que bonito isso. Ai, ai. Roberta e Magnus, muitíssimo obrigada por participarem e compartilharem um pouquinho só do conhecimento de vocês, que eu sei que dentro dessa caixinha aí de cada um de vocês tem muita coisa ainda, e a gente não pode nem abrir, porque senão a Pandora vai explode aí. Muita coisa. Aí vira um seriado. Mas eu espero que a pesquisa de vocês saia com muitos frutos, que vocês consigam realmente melhorar a sociedade brasileira, que seja um pouquinho, ou que sejam muitão, que apesar de eu estar longe, né, vocês vão voltar uma hora, mas eu ainda, por enquanto, a minha missão está aqui, e tenho uma estima muito grande pelo país. Bom, eu só tenho a agradecer nessa oportunidade, né, Maia? Eu tenho certeza que a gente tem formas de colaborar de várias maneiras, não precisa estar fisicamente lá, como você falou, seu vínculo emocional, né, certos brasileiros que estão por aí certamente sentem da mesma forma. Então, acho que a gente tem que ter as nossas próprias trajetórias, né? E compartilhar mais para poder... A gente compartilha é o que a gente consegue falar, as nossas próprias experiências, né? Acho que esse é o ponto. E cada um tem suas trajetórias, as suas histórias para contar, e isso é muito bom poder compartilhar enquanto ser humano, né? Então, é isso. Nós também temos muita estima por vocês todos e queria parabenizar você por esse espaço que eu achei uma coisa incrível quando eu escutei você a primeira vez na rádio. Eu falei isso para você pessoalmente. Eu admiro o trabalho, eu acho valioso essa integração e prazeroso que você nos deu esse espaço para a gente poder assim, compartilhar com vocês isso. Agradeço de novo. Muito obrigada. A gente, assim, fica muito feliz, né, de estar aqui. Justamente é uma oportunidade da gente também dizer o seguinte, olha, o Brasil, ele produz coisas maravilhosas. E fruto disso é isso aqui que está acontecendo, né? Nesse momento, a Maia brasileira aqui produzindo isso, trazendo a gente para falar para outros brasileiros. Então, a gente estando fora, estando no Brasil, não interessa. A gente dar valor para o que a gente é e para o país que a gente tem, que é um país muito rico. Sei que cada um aqui dentro carrega um pouquinho de Brasil, né? E isso é que mostra justamente o valor da nossa nação. Eu acho que isso é muito forte. E obrigada, Maia, porque poder refletir sobre isso, poder falar sobre isso, nos faz enxergar melhor isso. Né? Exato. E sem síndrome de vira-lata, né? Assim, é um orgulho mesmo. Claro. Não. O orgulho do que a gente é. Orgulho, exato. Orgulho. Exato. Uhum. Se alguém, eventualmente, da área de TI, por exemplo, de inteligência artificial, não sei, enfim, do mundo, não só aqui na Nova Zelândia, quiser entrar em contato com vocês, tem alguma forma ou vocês preferem ficar escondidinhos? Não, por favor, mas não sei se a gente pode deixar os contatos, né? Então, o e-mail, né? Não sei se no canal ou contigo a gente fala aqui mesmo, não tem problema, né? Então, os nomes pode nossos, falar. Uhum. magnus.martinello@ufes.br. E o meu é roberta.gomes@ufes.br. A gente está também no e-mail aqui, né? Mas eu acho que esse e-mail concentra tudo. É o direto agora, da UFES ainda a gente mantém. Ok. Então, espero, né? Quem quiser, por favor, faça o networking. Eles têm bastante coisa ainda para compartilhar, né? E eu com certeza não vou conseguir capturar tudo num programa só. E aí, você também é um sonhador como o Magnus e a Roberta?
Ou você tá só de saco cheio do Brasil e desesperado para sair do país? Me conta, eu quero saber. Inclusive, se você quiser contar a sua história toda, de repente compartilhar, ou se você já está fora do país e você quer também dizer como é que foi a sua experiência, que hora Brasil, Brasil com Z, tô em tudo quanto é mídia social. Deixo aqui o meu convite para você, seja brasileiro, seja gringo, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ele esteja no mundo. Bom, eu vou deixar aqui alguns links de vídeos que de repente podem ser do seu interesse, já que você ainda está aqui conosco. E muitíssimo obrigada. Se você ainda não se inscreva, não esquece, tá? Se você gostou do assunto, polegar para cima. Se você não gostou, polegar para baixo, que aí eu vou saber se a gente continua com esse tipo de papo ou não, tá bom? Muitíssimo obrigada e, como sempre, eu não posso deixar de agradecer para o FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano! Ai, ai. Uma vez o Magnus passou de pijama na televisão, Ah, quando é? eu estava dando uma entrevista no... Você. Fui eu. É. Parabéns, Magnus. Parabéns.